Mas agora, se você sente câimbras ou conhece alguém que sofre com essas dores que incomodam tanto, agora, na nossa pauta de saúde, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto com o ortopedista Dr. Carlos Moreira Kopke, que já está me aguardando. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa tribuna, viu? Boa noite, Fábio. Obrigado pelo convite, a produção. Doutor, é verdade que uma parcela muito grande da população sofre com esse mal da cãibra? O que causa a cãibra? Cãibra hoje é uma média de 60 a 70% da população tem cãibra. Nossa, Mulheres são mais frequentes, 60%, e a cãibra noturna chega a ser de 60 a 70% de ocorrência. A cãibra é uma contração muscular involuntária, altamente dolorosa e súbita. Pode demorar de 5 a 10 minutos, em média demora 60% em termos de 5 minutos de contração. Nós temos hoje 640 músculos esqueléticos e 900 músculos totais. Nós dividimos músculos na parte lisa, que são dos órgãos, das vísceras, o músculo na parte cardíaca e o músculo que faz o movimento, os esqueléticos. Os músculos esqueléticos, esse que seria do ombro, da perna, são os que mais comumente ocorrem em cãibra. é o Esse vermelhinho, vermelhinho né? é o que faz a ação. Toda articulação tem um músculo, é dividido direita e esquerda, e a cãibra mais frequente ocorre na perna. 60% a 70% da cãibra ocorre na musculatura da panturrilha, que é a batata da perna. Exatamente. Aliás, eu tinha muitas cãibras, mas muitas cãibras mesmo, noturnas, daquelas que você acorda e a dor é tão intensa que você perde até noção, né? Ela é num ponto específico ou ela é na extensão toda do músculo, Na doutor? extensão toda do músculo, na parte muscular. O músculo é dividido na parte de que ele se insere, a parte do músculo em si e a parte onde ele vai fazer o movimento que é o tendão. Por algum estímulo, uma contração, alguma deficiência, o músculo tem uma hipercontração e você tem o espasmo, o involuntário altamente doloroso. Então é na massa muscular. Por que que a gente sente ele num ponto específico? E mais complementando essa pergunta, seria a seguinte, por que que, por exemplo, a gente, depois que passou a cãibra, a gente fica sentindo aquele pedacinho dolorido? O local de estímulo que a gente chama placa motora. O estímulo sai do cérebro e vai se inserir no músculo, no local de placa motora. Aquele ponto, geralmente o ponto de transição entre a parte que o músculo que começa, a parte do meio e onde termina, geralmente a parte do meio é mais frequente, principalmente na perna. Então, quando você tem uma hipercontração involuntária e você está fazendo um movimento contrário, você faz microlesão. É muito comum um atleta, ele vai fazer, você vê na prática do futebol, tênis, ele vai fazer um movimento brusco, ele tem uma cãibra, ele rompe. O atleta de final de semana, eu vou jogar bola. Ele não se alonga, não se hidrata, um monte de fatores, ele tem uma cãibra contrária ao movimento. Ele faz uma ruptura na hora que ele vai jogar. Ele olha para trás e fala, quem foi que me chutou e não tem ninguém? Ele fez uma ruptura espontânea, acha que tomou um chute, vai atrás do agressor e foi uma ruptura espontânea. Ele tem uma dor e ele rompe o tendão. Agora, a gente já ouviu falar que comer banana ajuda para evitar as câimbras. É verdade ou é mito? É mito. É mito? Banana tem muito potássio, que o mineral, a cãibra, existem vários fatores. O mineral mais predominante da cãibra é o sódio. Só que o sódio, ele está mais fora do corpo e o potássio está mais dentro da célula. Então, o sódio está fora da célula e o potássio dentro. Para ter a contração muscular, eu preciso do potássio no meio do meio entre a célula e a placa motora. Então, o sódio, perdão. O potássio, ele troca com o sódio. Então, eu preciso só do sódio. Então, você comer banana é específico de uma deformidade. Paciente que toma diurético, paciente que tem uma falta de potássio. Geralmente, a causa mais comum é a falta de sódio. A gente pode dizer que as câimbras têm relação com o estresse? Tem. A fadiga, então você tem uma hiperatividade, tem que chamar tônus muscular. Passa o dia inteiro tenso. A mulher está de salto o dia inteiro, tem uma contração muscular da musculatura da perna, tá? Mas tem sempre a fadiga. Fadiga é uma das causas de cãibra. Você está com estresse, você tem uma fadiga muscular, você vai ter cãibra. Então, é uma causa frequente. Agora, a gente sabe que a cãibra, muitas das vezes, ela acomete pessoas um pouco mais de idade e até mesmo aquelas que estão gestantes. Existe alguma maneira de aliviar ou de reduzir
a frequência das câimbras nessas pessoas? Existe. O fator desencadeante, idoso, desidratação, idoso desidrata muito frequente, alimentação inadequada, come menos fruta, menos legume, então ele vai ter menos oferta de mineral, menos água, isso é um fator predisponente para a cãibra. Grávida já muda um pouco. Grávida, como o feto vai querer o cálcio dela para o osso, o feto puxa muito cálcio do sangue, ela fica com pouco cálcio no sangue. O feto puxa muito ferro para o neném. A mãe tem pouco ferro, tem anemia. Se a mãe tem pouco cálcio, tem anemia, ela não consegue oxigenar o músculo, ela não consegue dar uma nutrição adequada, ela não tem nutriente adequado, ela vai ter cãibra. Fora o peso. Então, cãibra em gestante é comum no último trimestre, porque está com sobrepeso, está com carência de minerais e está com deficiência de anemia. Por isso tem que ter suplementação. Grávida tem que alongar, tem que ter suplementação, tem que usar salto. Idoso tem que sempre se hidratar, porque ele toma muito remédio para pressão, ele perde muito potássio. A grávida tem que usar salto, é isso? Não, perdão. O salto, ela usa o salto. Um salto correto para grávida é 3 centímetros. Tem mais que ter um que salto isso, de 3 centímetros. ela vai ter cãibra porque ela já tem um fator do peso, já tem um Por encurtamento. exemplo, uma grávida não pode usar aqueles sapatos muito inclinado, não. inclinados, Ou é vai isso? para a plataforma ou 3 centímetros. Senão ela tem o salto encurta a musculatura da panturrilha. Então, sem o sobrepeso, encurtamento da panturrilha, falta de nutrientes, ela vai ter cãibra à noite. Então, no último trimestre, tem muita cãibra. E entra por fadiga também. É muito comum grávida relatar que no trabalho de parto tem uma cãibra assustadora, porque ela faz tanto esforço, faz uma fadiga muscular para expulsar o feto e tem uma cãibra na hora do trabalho de parto. Quando a gente sente cãibra, a primeira reação é ir com a mão até o local, né? Porque a dor é realmente muito intensa. Mas o correto seria a gente fazer o quê? A gente fazer uma extensão? O que a gente faz quando está sentindo a dor? O correto é isso mesmo. Você tem a cãibra, você já põe a mão, porque o toque e a massagem já é um outro estímulo. Então, já diminui o estímulo da contração muscular. E você faz o alongamento. Então, se a musculatura da perna, parte posterior, está contraída, você hiperestende junto delicadamente, porque o alongamento é analgésico e ele já ajuda. A cãibra resolve espontaneamente, então pode demorar de 5 a 10 minutos. O alongamento alivia e diminui o intervalo de acometimento. Olha, nós estamos com algumas perguntas de telespectador, você pode e deve participar, estamos ao vivo, são 9 horas e 8 minutos, 11 95033 6870. Você participa através desse telefone enviando suas questões e também se você colocar a palavra CD, seu nome e o seu telefone, daqui a pouquinho nós vamos sortear, nós vamos dar de presente, na verdade, para um telespectador ou telespectadora esse CD aqui dos nossos convidados musicais, tá bom? Então você pode participar de 2 formas aqui no nosso programa ao vivo desta noite. Vou fazer uma pergunta de telespectador, tá? Doutor, olha só. Boa noite, Fábio. Eu estou amando o seu programa, o tema cãibras. Eu tenho muita cãibra nos pés, dói mais na área da panturrilha. Tem algum tipo de exercício que ajude? É a Silvana de São Lourenço, Minas Gerais, que pergunta. Ela tem 55 anos. Silvana, boa noite. Geralmente, você tem que corrigir todos os fatores que são. Então, tem que ter uma hidratação adequada, tem que ter uma alimentação com frutas, legumes, para compensar os minerais. E o que ajuda muito é, assim, alongamento. Então, antes de deitar, é bom alongar e na hora de acordar. É muito comum a pessoa deita, dorme com o edredom muito pesado e quando ela vai dar uma escadinha, entra numa contratura. Então, a gente aconselha, quando for deitar, solta o lençol. Já ajuda. O próprio peso do tirar o lençol do edredom, você não vai ter aquela hipercontração, você não vai ter o fator de estresse. E o basicamente é alongar. Alongar, massagem relaxante, calor local. Sempre é bom alongar. Sempre é bom alongar. Aparecida da Silva de Guarulhos, São Paulo, a gente já terminou o nosso tempo, mas eu precisava fazer essa pergunta. Ela diz que tem muitas câimbras nos pés e ela diz que geralmente é no frio. A cãibra, ela está relacionada com a temperatura ou não? Tá, a cãibra está relacionada com a temperatura. Os dois extremos dão cãibra, o calor e umidade. Por isso que fala, não faça esporte quando está muito quente e úmido, porque você vai ter cãibra. Você desidrata, perde muito sódio e tem cãibra. E no frio também, como ela tem um músculo mais tenso, o ato dela encostar, fazer um alongamento, ela tem uma contratura, reflexo, porque a musculatura dela já está mais retesada pelo frio. Olha, tem muita gente fazendo perguntas a respeito de como evitar as cãibras. Tem alguma dica, não? Tem. Hidratação correta, alimentação com frutas, legumes, legumes escuros são bons. Você vai correr no sol, tem que ter uma alimentação. O pessoal acha que só beber líquido resolve. Além da água, tem que repor mineral. Então, toma lá um suplemento, toma aquele e põe um pouquinho de sódio. Sódio tem no biscoitinho, tem no salgadinho. Tem gente que põe até sal nesses energéticos, nesses
isotônico. Você toma um isotônico, ganha um mineral e um pouquinho de sódio, uma pouquinha pitadinha. O sódio ajuda muito. Então, não só beba água. Existem relatos de tenista que jogou 4 horas, tomou só água, deitou e fez uma convulsão, porque ele perdeu muito sódio. Então, tem que repor mineral, não é só a água. O Guga comia muito banana porque agregada muito potássio e mineral e a glicose da banana. Então, para você ter uma contração, ele tem que ter o mineral, a energia e o músculo. Doutor Carlos Moreira Kopke, ortopedista, obrigado pela sua presença nessa noite. Foi um prazer em recebê-lo, viu? Obrigado, Fábio. Obrigado por ter vindo.